Olá, senhores, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa videoaula de inspeção de equipamentos, certo? Como todos já sabem, essa é a nossa sexta videoaula, né, referente ao equipamento que é a torre de resfriamento de águas. De maneira que nessa nossa sexta videoaula, bem como nas outras duas que antecederam a esta, veremos aqui a inspeção sobre os componentes, né, sobre os equipamentos que compõem a nossa torre, né? De maneira que dessa vez vamos iniciar pela inspeção do difusor. Eu acho que termina nessa nossa videoaula com a inspeção da bacia de água fria. Certo? Então, sem mais delongas, acompanhem comigo a apresentação da mesma. O que é o difusor, gente? Primeiramente, o difusor é responsável pela correta canalização do ar de resfriamento tirado pelo ventilador, sendo que sua correta geometria e instalação possui influência decisiva no funcionamento da célula. Então já entendemos que o difusor ele não se trata de uma única peça, ele se trata de um conjunto de peças. Que conjunto de peças é esse? Simplesmente, desde a bomba, né, de geração de força motriz para alimentar, né, de forma energética o nosso ventilador, até essa canalização de ar, né, pelo interior, né, pela célula da torre de resfriamento. Então o difusor é esse conjunto que tem a função de, como o próprio nome já diz, difundir o ar, né, garantindo a eficiência, né, no bom funcionamento dessa célula. Então vamos ver no próximo slide os itens a serem inspecionados com o ventilador desligado. Primeiro aquele velho parâmetro. Presença de ruído indicado por choque ou raspagem das pás. Tem a ver com alinhamento, né, como já havia lhes dito na outra videoaula. Um ruído gerado ou por choque da pá em algum elemento ou por raspagem das pás nos cantos dos difusores, certo? Lembrando que o difusor, gente, diz respeito àquela totalidade, né, circunferencial da região do ventilador. Existência de vibração excessiva das paredes do difusor, no caso dos difusores feitos de fibra de vidro ou de PRFV. Então tem que verificar se há vibração excessiva. Condição física do difusor, condição no caso que é a integridade das paredes. Então nós já entendemos o quê? Que muito embora o difusor já tenha dito que faz parte de todo o conjunto de geração de ar, seja por indução ou por ventilação, nós temos que, fisicamente dizendo, o difusor é nada mais do que aquela parede que envolve toda a região do ventilador, que tem a função de quê? De canalizar para uma única direção o ar que é ventilado, né, que é ventado, ou induzido no caso de exaurido. Então, avaliar a condição física do difusor é o mesmo que avaliar a integridade física das paredes da torre. Presença de corpos estranhos que possam afetar a correta passagem do fluxo de ar. Diz respeito a qualquer corpo solto que esteja vagando pela região dos difusores, bem como do ventilador. Bom, com o ventilador desligado, nós temos que avaliar o quê? Folga entre a ponta das pás e o difusor. Essa verificação deve ser efetuada em 4 locais, bem como as outras. Então você tem que avaliar as pás do ventilador, bem como o seu difusor. No caso, qualquer avaria que se tenha no seu material deve ser devidamente, né, corrigida, de maneira que dessa vez você inclui também a verificação da parede, que é o próprio elemento difusor. Fixação das placas do difusor e seu encaixe ou travamento, umas com as outras e com a torre de resfriamento, no caso de difusores de fibra de vidro ou PRFV. Presença de corpos estranhos que possam afetar a correta passagem do fluxo de ar. Então essa avaliação do difusor, ela se assemelha muito com a avaliação dos ventiladores, porque eles fazem parte de um mesmo corpo, eles fazem parte de um mesmo sistema. Vamos agora à inspeção das entradas e saídas de ar. Bom, as entradas e saídas de ar são aberturas existentes na torre de resfriamento, responsáveis por possibilitar o ingresso de ar de resfriamento no interior da célula, e a saída de ar quente após o resfriamento da água, que no caso é a saída de ar. Então, o ingresso de ar. O ar entra frio, porém sai
quente, certo? Né? Pois troca esse calor direto com a água quente. Então, basicamente, o maior problema que ocorre com as entradas e saídas de ar é a obstrução das mesmas por corpos estranhos, ou seja, qualquer corpo que esteja ali que impede a saída, né, a passagem do seu ar ali, ele tem influência direta. Então, é necessário que haja o quê? Uma verificação se há um corpo estranho que possa obstruir a passagem desse ar. Entradas de ar, itens a inspecionar. Homogeneidade das velocidades de entrada do ar. Tal verificação pode indicar a eventual existência de problemas de distribuição de água ou ainda de uma incorreta operação do ventilador. Homogeneidade da velocidade diz respeito ao quê? A capacidade que o ar tem de ter uma velocidade na entrada, né, certo? Ser homogêneo, ou seja, ser condizente com a velocidade de saída desse mesmo ar, entendeu? De maneira que isso pode ser causado, qualquer problema desse pode ser causado por uma má distribuição de água, certo? Ou presença de corpos estranhos ou ainda uma incorreta operação do nosso ventilador. E o segundo é a obstrução por corpos estranhos, no caso, qualquer elemento que esteja ali impedindo a passagem correta. Saídas de ar. Quais são os itens a inspecionar nas saídas de ar? Dessa vez vamos ver a saída. Homogeneidade na velocidade de saída, que é pela mesma razão que a entrada. Se você tem uma velocidade prevista na entrada, você tem que ter uma velocidade prevista na saída. Não necessariamente, senhores, prestem bem atenção, não necessariamente igual à velocidade de entrada, mas ainda assim uma velocidade prevista, certo? De maneira que, como eu já lhes disse, esse problema pode ser causado por presença de corpos estranhos, ou mau funcionamento do ventilador, ou ainda até uma presença de má distribuição de água. E nos itens em saída, nós temos um outro elemento, um outro fator, que é o que? Eliminação de gotas d'água juntamente com o ar indicativo de problemas com os eliminadores de gotas. Ou seja, essa eliminação de gotas, como você tem na parte de saída, então você tem que verificar se o eliminador de gotas está realmente somente eliminando as gotas, né, que é o condensado, como já foi lhes dito na aula passada, ou se está eliminando água, né, propriamente dita. Então, vamos ver aqui agora inspeção da bacia de água fria. Por que é importante? A inspeção visual da bacia de água fria, quando possível, no caso para ser feita a inspeção, ela tem que estar vazia. Deve ser efetuada a fim de possibilitar a detecção de eventuais problemas, tais como nível incorreto d'água, né, quando no caso o nível tolerado de água ele está acima do limite ou até mesmo abaixo, presença de contaminantes e ou corpos estranhos, que a permanência de tais, né, dos mesmos na sua bacia podem formar incrustações, né, devido a sedimentos desses corpos nas paredes. E apesar da água da bacia de água fria não ser encaminhada diretamente para a torre de resfriamento, a eventual presença de contaminantes e ou corpos estranhos pode acarretar danos nas bombas ou ainda causar obstrução da passagem de água no interior dos bicos de distribuição de água quente, quando a mesma água retornar do processo. Ou seja, mesmo que ela não tenha ido ainda à torre de resfriamento, essa presença faz com que aconteça o quê? Danos nas bombas. Ela pode ser um agente causador, por exemplo, até mesmo ou até mesmo o próprio choque dessas partículas com o rotor da bomba, que proporcionaria com certeza uma danificação grave no seu equipamento. Então, quais são os itens na bacia de água fria que devem ser inspecionados? Presença de corpos estranhos ou detritos em geral, certo? Qualquer um desses deve ser devidamente filtrado e eliminado em seguida. E a presença de contaminantes. Que contaminantes são esses? Tentem entender, senhores, a diferença entre corpos estranhos e contaminantes. Corpos estranhos tentem associar a coisas físicas, a coisas sólidas, certo? Que podem estar ali como uma forma de impureza. E contaminantes são aqueles que são de uma forma microscópica de se atuar. Eles causam danificações no material, como por exemplo uma corrosão, devido a uma diferença de potencial eletrolítico, qualquer tipo de danificação microscópica, né, dado por uma contaminação e não necessariamente um contato, um choque. Bom, com isso e no mais,
Nessa nossa videoaula vimos esses elementos, esses itens a serem inspecionados, certo? De maneira que na nossa próxima e última videoaula estaremos falando sobre a manutenção, a importância e o objetivo, né, da manutenção em torres de resfriamento. No mais, fiquem todos com Deus. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.